O capítulo 15 está nos mostrando um diálogo de Jesus, e Jesus está neste diálogo e nessa conversa, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. Desde o capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus ele está preparando os discípulos para o momento que logo aconteceria, e que o próprio mestre havia anunciado que ele iria ser morto, ele iria subir aos céus novamente. E ele está agora instruindo os discípulos, ele está ensinando os discípulos, ele está deixando alguns conselhos, alguns ensinamentos, para que os discípulos viessem entender a ocasião que tão de perto estava para acontecer, que seria a crucificação de Jesus, e ele então subiria aos céus, seria assunto aos céus, ressuscitaria, ficaria em alguns dias de aproximadamente 40, aparecendo aos discípulos e algumas pessoas, e depois seria assunto aos céus, como ele mesmo havia dito que aconteceria. No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. A partir do verso 21, Jesus ele vai anunciar aquele que o trairia, e Jesus então vai mencionar, quando está reunido com os discípulos, que um dentre eles haveria de traí-lo. No capítulo de número 13, a partir do verso 36, Jesus vai dizer a Pedro que Pedro o negaria por 3 vezes. E Pedro, é claro, vai dizer que isso nunca aconteceria, e não iria ser ele que iria fazer isso, mas Jesus vai confirmar que ele o trairia antes que o galo cantasse. E é bem verdade que ele vai fazê-lo conforme Jesus havia dito, e isso aconteceu. No capítulo 14, as instruções de Jesus é dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E esta palavra, ela vem incumbida de uma promessa. Jesus está dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração, mas que os discípulos crescem naquilo que ele estava dizendo, porque aquilo que ele está dizendo verdadeiramente aconteceria. E então Jesus vai declarar uma promessa, e a promessa é esta: aonde eu estou indo, aonde eu irei, eu estou indo porque lá existem lugares preparados, porque quando eu voltar aonde eu estou, vocês também vão estar comigo. Eu vou levar vocês para estar comigo. Essa era a promessa de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. O verso 6 do capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele chega no capítulo de número 15, logo após de falar para os discípulos que era para os discípulos não se turbar o coração, Jesus no verso 15 ainda do 14 está falando sobre mais uma promessa. A primeira promessa que Jesus fala é sobre a sua vinda para buscar aqueles que permaneceriam, para levá-los aonde ele estaria. A partir do verso 15, a segunda promessa de Jesus, enquanto Jesus está dando as últimas instruções para
para os discípulos, porque ele vai dizer que ele estará com os discípulos através da pessoa do Espírito Santo. Ele subiria ao Pai, mas ele rogaria ao Pai para que não deixasse eles só ou órfãos, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que estejasse com eles e estivesse com eles até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Era Jesus dizendo outra promessa para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Mas até que eu não volte, eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar aquele que ficará convosco até a consumação dos séculos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai não vai deixar vocês sozinhos. Ele enviará outro Consolador, ou seja, alguém que é parecido comigo, alguém que vem do mesmo lugar, alguém que tem a mesma graça que eu tenho. Este é o Espírito Santo de Deus que estará com vocês. Era a promessa dele sobre os discípulos e sobre aqueles que permanecessem na presença dele. E essa promessa permeia sobre nós, porque nós sabemos que ele enviou o Consolador, ele enviou o seu Espírito sobre nós, e este Espírito está conosco. Esta presença nos envolve, porque a graça de Deus nos alcançou através do Espírito Santo, e este Espírito Santo não nos abandona, não nos deixa. Esta promessa é dita por Jesus, que ele não nos deixaria só, que ele não nos abandonaria, que nós não estaríamos órfãos. Ele disse: este Espírito Santo estará com você. E essa promessa é verdade, porque nós estamos aqui hoje e o Espírito Santo está sobre nós, está conosco, está do nosso lado, está no meio da igreja, está entre nós. Ele não nos deixará até que Jesus venha buscar o seu povo. Essa promessa é verdadeira. Quantos podem adorar ao Senhor? Porque ele enviou sobre nós o seu Espírito Santo. Os amigos podem abandonar, as pessoas podem nos deixar, as pessoas podem nos abandonar e nos deixar, mas o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O capítulo 15, Jesus está se declarando aos discípulos e dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. E ele prossegue dizendo: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda ou limpa, para que produza ainda mais frutos. Jesus está apresentando aos discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês são os ramos. E aqui ele está falando de duas coisas importantes. A primeira, Jesus está dizendo para os discípulos sobre uma conexão e sobre uma intimidade profunda, porque ele está dizendo que os ramos precisam estar na videira, precisam estar ligados na videira, que é ele, o próprio Cristo, se declarando. Mas ele também vai falar sobre uma total dependência, porque essa dependência é quando Jesus está dizendo para os discípulos que era necessário que eles permanecessem nele, porque sozinhos ele não produziria e não fazeria nada. Sem mim vocês nada conseguem fazer. Sem mim não tem como produzir, sem mim não tem como frutificar. Era Jesus dizendo para os seus
discípulos, é necessário que vocês estejam conectados comigo, intimidade profunda, e é necessário que vocês estejam totalmente dependentes de mim, porque senão não tem como produzir, porque senão não tem como frutificar. Era Jesus dizendo: vocês têm que estar em mim, mas têm que permanecer em mim, para que aquilo que vocês façam gere frutos, para que aquilo que vocês façam nesta terra produza frutos, e estes frutos permaneçam, 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 permaneçam. É necessário estar ligado nesta videira que é Cristo Jesus. Jesus está dizendo: vocês são os ramos. Existem dois tipos de ramos que estão sendo apresentados aqui por Jesus. Existe o ramo que produz fruto, e existe aquele ramo que não produz frutos nenhum. Só que aqui existe um mistério da parte de Deus, a necessidade de nós estarmos ligados nesta videira que é Cristo, é a necessidade de nós estarmos conectados com Ele, dependentes dele, para que nós possa gerar, para que nós possa produzir os frutos que Ele testifica sobre nós. Só que há uma necessidade aqui, porque o fato é bem verdade que nós entendemos por essa palavra que não basta simplesmente nós estarmos conectados na videira. Duas grandes verdades. A primeira: se não estiver na videira, não tem como produzir, porque ramo, se estiver ligado com a videira, não produz nada. Se não estiver em Cristo, não tem como frutificar. Se não estiver em Cristo, não tem como produzir os seus frutos. É Jesus dizendo: se vocês não estiverem e não permanecerem, não vão conseguir fazer nada. Sem mim, vocês não conseguirão realizar nada. Total dependência, porque aquele que entende isto só sabe de uma coisa: eu só faço porque Ele é quem está em mim. Eu não faço porque eu sou o melhor, eu faço porque Ele está em mim e eu estou nele. Eu estou conectado, eu estou ligado, eu estou plantado nessa videira, e por causa disso eu consigo produzir frutos. Só frutifica, irmão, se estiver nele. Só frutifica, igreja, se permanecer nele. Se estiver fora, não produz. Se não estiver ligado, não produz. Tem que estar ligado nele, tem que estar conectado nessa videira, para que você possa produzir, produzir, produzir e produzir. A segunda grande verdade, e aqui está o mistério: o fato de estar na videira não significa que você produzirá, porque para produzir tem que estar ligado, tem que estar conectado, tem que estar dependente, tem que permanecer nele. Mas é necessário que entenda uma coisa: só estar ligado nesta videira não significa que você produzirá, porque só produzirá aquele que entende uma coisa: eu preciso permanecer. E este permanecer fala de uma coisa só: obediência total, dependência por intermédio da palavra de Deus. Porque o que fará com que você gere, além de você estar conectado nessa videira, é você permanecer
é você continuar sendo fiel e ouvindo a palavra de Deus e sendo ela praticada por você. Você fará com que isso gere em você frutos, porque se você estiver na videira, e se você estiver permanecido na videira, e só permanece quem anda segundo a vontade de Deus, só permanece quem cumpre aquilo que está na palavra de Deus, porque a única maneira de você permanecer é obedecendo esta palavra. Para que você permaneça, você precisa obedecer esta palavra, e esta é a grande verdade. Se eu não obedeço aquilo que está na palavra, eu já estou fora, eu já não permaneci, eu já me desconectei dessa videira, porque só permanece quem anda obedecendo a palavra de Deus, e quem obedece essa palavra gerará frutos, vai frutificar, vai gerar frutos, porque você está conectado na videira, mas não só está conectado nessa videira, você permaneceu, você obedeceu, você cumpriu com a palavra dele, você obedeceu o seu mandamento, e isso vai fazer você gerar frutos de verdade na sua vida. A grande prova disso é que o próprio Jesus está dizendo que a vara que não produzir, ele corta e arranca e lança fora, mas a que está produzindo, ele poda para que produza ainda mais. E essa poda, irmãos, fala de um aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. É Deus dizendo: para que você produza mais, é necessário que você permita-se que esse próprio Deus, ele trabalhe na tua vida, ele molde a tua vida, ele limpe aquilo que impede de você frutificar, para que você produza ainda mais. A poda é doída, porque o trabalhar de Deus é intenso na vida daqueles que Deus quer que frutifique. O trabalhar de Deus é intenso na vida daqueles que Deus quer que ele frutifique mais. Porque aqui está dizendo da vara que está ligada nele, que já frutifica, mas que ele poda para que frutifique muito mais. É ele dizendo: você já produz, mas é necessário eu trabalhar na tua vida. É por isso que vem algumas permissões de Deus. É por isso que às vezes você não entende algumas coisas que acontecem, algumas situações permissíveis do próprio Deus sobre a nossa vida. É porque ele está trabalhando, ele está podando, ele está limpando para que você produza muito mais. Essa poda, irmão, não é para te matar, porque às vezes a poda ela é dolorosa, e quando ele poda parece que ele está arrancando para ser lançado fora, mas é Deus dizendo: eu estou te podando, eu estou te aperfeiçoando para que você produza muito mais. Já está produzindo, mas é necessário que o agricultor, que é Deus, ele limpe para que você gere mais, para que você produza mais frutos sobre a sua vida. Aleluia. Mas aquele que não produz, e aqui está a verdade que eu disse antes: o fato de você estar na videira não significa que você está produzindo. Porque ele está dizendo que aquele que não está produzindo, a vara que não está produzindo, ele corta e lança fora. Por que, pastor? Eu entendo que isto são todos aqueles que conhecem a verdade, que entendem que Cristo é o único e suficiente Salvador. Eles até estão na igreja, eles estão até junto conosco, mas a grande verdade é que são aqueles que não produzem,
Por quê? Porque não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Não se permitiram que o agricultor, que é Deus, limpasse, podasse, trabalhasse, aperfeiçoasse o teu caráter para que você pudesse produzir. São aqueles que até conhecem a verdade, são aqueles que até estão entre nós, mas que não tiveram uma verdadeira mudança de vida, não tiveram um encontro real com o Deus poderoso que salva, que cura e que liberta. São aqueles que até têm, aleluia, um certo envolvimento, mas não quer produzir. Muito pelo contrário, são aqueles que às vezes até querem impedir aqueles que produzem de continuar produzindo e frutificando. Mas há uma palavra de Deus aqui. Não é o pastor Cleverson que poda, e também não é o pastor Cleverson, aleluia, que corta e tira fora quem não produz. É Deus dizendo que é Ele que é o agricultor, é Ele quem poda para frutificar mais, mas também é Ele que corta aquele que não quer gerar e não quer produzir quando está na presença dele. É isso que Deus opera e faz. Não é nós, mas é a palavra de Deus dizendo que Ele tira aquele que não quer produzir e lança fora. Ele limpa aquele que produz para que produza mais. Ele poda aquele que produz para que ele produza muito mais. Mas Ele tira aquele que está ligado e não está produzindo nada. A palavra que eu quero trazer para nós é deixar aqui um conselho: que nós venhamos produzir, que nós venhamos frutificar. Lembre que você precisa estar conectado nesta videira. Lembre que você precisa depender totalmente desta videira. Mas há necessidade de você entender que você precisa frutificar. Você precisa dar frutos. Você precisa demonstrar através da tua vida que as pessoas olhem e vejam em você os frutos que você está produzindo, porque está ligado nessa videira. Não seja um galho infrutífero, não seja um ramo que simplesmente está conectado por estar aqui, por conhecer, ou quem sabe até gostar da liturgia do culto que é oferecida a nós, mas que você seja um ramo, que você seja um galho que frutifique para a honra e para a glória de Deus. Não basta simplesmente estar, nós precisamos permanecer e produzir frutos de verdade. Deus está nos convidando para este tempo, porque o tempo que estamos vivendo é um tempo oportuno. Às vezes entramos dentro de um descrédito total, porque perdemos uma essência importante no decorrer da nossa caminhada de fé, porque nós estamos mais preocupados com outras coisas e nós não nos preocupamos mais em gerar, em frutificar, em deixar um testemunho, em deixar um legado para que as pessoas olhem em nós e vejam em nós a verdadeira essência do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Esquecemos de nós procurarmos com todas as nossas forças ser alguém que venha dar frutos de verdadeiro arrependimento, venha dar frutos para que as pessoas olhem e sintam o desejo de também estar conectados com essa videira que é Cristo. A necessidade importante dos tempos que vivemos de entender que nós precisamos gerar para que aqueles que nos veem possam entender que gerar frutos é gerar para Deus, é gerar para aquele que nos chamou, é gerar para aquele que nos levantou, é gerar para aquele que nos convidou para este grande propósito. Deus está dizendo para nós: é tempo de nós continuarmos frutificando. Você até está ligado nessa videira, você até permaneceu
precisa entender uma coisa: se eu não frutifico, alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, e Deus está te convidando hoje para que você entenda uma só coisa: você foi chamado para frutificar, você foi chamado para dar frutos. Só que só frutifica quem tem coragem de permanecer. Não tem como frutificar se nós não nos esforçamos e não buscamos nos doar para que possamos gerar os frutos ao qual o Senhor nos chamou. Deus está dizendo para nós aqui essa noite: o convite é que nós entendamos que é necessário nós frutificar. E essa palavra cabe a nós para aquele grande dia. Qual dia, pastor? Em que o Senhor virá. Aqueles que deram frutos, aleluias, eles vão permanecer. Mas aqueles que não deram frutos são aqueles que serão cortados e vão ser lançados fora. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos lançados fora, que nós não seja colocado de lado, que nós não venha ser excluído naquele dia, porque não geramos ou porque não frutificamos. Que nessa noite Deus possa te dar a graça e a misericórdia para que você venha gerar frutos, para que você frutifique, para que você seja uma bênção e que Deus possa contar com você nestes últimos dias, para que você dê testemunho de alguém que verdadeiramente dá frutos bons, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Que você possa dar frutos em que aqueles que te olham vejam e digam verdadeiramente: Deus é na vida dele, verdadeiramente Deus é na vida dela. Deus te levantou para este propósito, não é para outra coisa senão gerarmos frutos de verdade. Nós não fomos chamados, irmãos, para nós sermos estrela de altar ou de púlpito de igreja. Nós não fomos chamados, irmãos, senão para outro propósito. Não é para nós sermos famosos, não é para nós aparecer, não é para nós ser melhor que ninguém, é para nós dar frutos, dar frutos, dar frutos de verdade. Se coloque em pé comigo. Eu quero orar por você nessa noite, porque nós precisamos continuar sendo ramos frutíferos. Só frutifica quem está conectado nele e é totalmente dependente e permanece, porque sem ele nada nós podemos fazer. Sem ele nada nós podemos fazer. E isso aqui, irmãos, é algo que remete a nós a pensarmos nesses dias. Porque quantos acham que podem alguma coisa? Quantos pensam que são alguma coisa? Nós não somos nada sem a graça de Deus. Nós não somos nada se não estivermos ligados nesta videira que é Cristo. É Ele que morreu na cruz por você. É Ele que entregou o sangue dele por você. E é por isso que você tem liberdade. É por isso que você tem, aleluia, o privilégio dele te chamar, dele te escolher e te convidar para você gerar, para você dar frutos bons, para você ser alguém frutífero nessa terra. Deus te convidou para este propósito. Não é para fama, não é, aleluia, para você ser melhor que alguém, não. É para você dar frutos de verdade. Feche os teus olhos comigo, eu quero orar. Depois a banda vai